Olá, meu nome é André Kepler e eu sou o diretor da WorkDB. Estou aqui para falar com vocês sobre o tema LGPD. Quero explicar para vocês o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como ela funciona e como o seu negócio precisa ser adequado a essa nova lei. É preciso atenção, pois essa lei já foi homologada pelo governo e entrará em vigor nos próximos dias. E você precisa ter certeza de que sua empresa está ciente disso e pronta para se adequar. Como uma empresa de tecnologia, a WorkDB tem a obrigação de alertar os nossos clientes e parceiros sobre a importância desse compliance. A seguir, o João, que é um dos nossos especialistas jurídicos sobre esse tema, irá falar mais a fundo sobre o que é a lei, como ela funciona e quais são os riscos que o seu negócio pode sofrer caso não haja adequação a essa lei. Vamos lá? Bom, pessoal, como o André falou, me chamo João. Sou advogado e um dos especialistas jurídicos da WorkDB focado no tema LGPD. Vamos a seguir trazer um pouco de informações para vocês do que é a LGPD, como ela vai funcionar e o que devemos fazer para essa adequação. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira teve origem na lei europeia, com o intuito de aproximar o Brasil comercialmente da Europa. A lei prevê conceitos bem definidos, baseados no consentimento dos titulares dos dados. Os dados são divididos em dados pessoais e sensíveis. O vazamento desses dados são controlados pela Agência Nacional de Proteção de Dados e estabelece multas significativas e expressivas. Os dados pessoais são os dados mais simples: CPF, endereço, nome e e-mail. Os dados sensíveis são os que qualificam o titular dos dados, tais como sua opção religiosa, sexual, política e sua biometria. Com isso, o objetivo da lei é proteger os dados baseando-se no consentimento de seus titulares. Portanto, inicialmente pretende-se fazer um diagnóstico com um mapeamento dos dados a serem tratados, categorizando-os conforme a legislação. Se são pessoais, anonimizados, diretos, indiretos, de criança ou adolescente, compreendendo o fluxo dos dados, quais os canais de entrada desses dados, para qual finalidades eles são coletados e em que local são armazenados. Após mapear os dados, é necessário mapear os autores desses dados, ou seja, quem é o autor, se existem outros autores envolvidos, ou a possibilidade de compartilhamento com terceiros. Com quem e por que com esses terceiros? Se existe a previsão de transferência internacional desses dados, qual é o perfil dos usuários que têm acesso ao banco de dados, como é feita a gestão desses acessos, quais usuários possuem perfil de administrador, qual é o controle para esses usuários. Após mapear os dados e autores, é necessário verificar as ferramentas e processos que estão envolvidos no tratamento desses dados, inclusive os informais, como WhatsApp, Dropbox, etc. Para então, realizar um trabalho conjunto com as áreas de gerenciamento de riscos, visando, por exemplo, identificar se algum controle interno dificulta o cumprimento de algum dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Verificar quais os dados que são realmente necessários para a empresa, ou seja, o dado é essencial. Ele precisa ser guardado? Por que ele precisa ser guardado? Por quanto tempo ele precisa ou pode ser armazenado? O dado está sendo duplicado? Para depois, então, definir junto às áreas envolvidas, na coleta e tratamento dos dados, os procedimentos de descartes desses dados. Ou seja, verificar em que situação os dados são descartados, identificando qual critério da lei se aplica à empresa e às áreas envolvidas no tratamento. Quando a finalidade na manutenção dos dados for atingida, quando deixarem de ser pertinentes ou necessários, mediante solicitação do titular, quando uma autoridade nacional assim o determinar, etc. Verificando isso, temos que identificar como os dados serão descartados. Quem será o responsável pelo descarte? Por que isso? Pois será necessário formalizar, mediante documentação que contemplará a descrição dos dados descartados, quando e o motivo deste descarte. Realizar uma verificação legal e técnica para definir as bases legais para tratamento dos dados pessoais em posse da empresa. Implementar mecanismos de segurança nas bases de dados
e avaliar os que já existem, pois, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a ausência de medidas de segurança pode caracterizar a responsabilidade da empresa sobre os dados vazados. Quem deve comprovar que não houve vazamento? Ou seja, a culpa de quem é do vazamento por terceiros? É do controlador ou da pessoa responsável. Com isso, implementar mecanismos de controle de acesso e de controle de integridade das informações, visando identificar e registrar as ações e alterações realizadas no banco de dados, é interessante para toda a organização. É possível, inclusive, implementar segregação de função na utilização de acessos ao sistema, estabelecendo, por exemplo, quem grava os dados ou quem pode apagá-los, e quem pode apagá-los não pode gravá-los. Verificar a necessidade de contratar seguro contra esses vazamentos. Monitorar a segurança dos sistemas existentes, implementar a realização de backups de dados, que pode acontecer tanto via provedor de serviço ou armazenamento interno, que é o mais aconselhável. Estabelecer monitoramento periódico de e-mails, redes internas e estações de trabalho. Analisar medidas de segurança para armazenamento dos dados. Estudar e selecionar a melhor medida de segurança em cloud. Utilizar o mapeamento de riscos para definir o desenho e critérios utilizados na estrutura do provedor. Adequar ferramentas e sistemas visando possibilitar o cumprimento das exigências legais. Elaborar e ou revisar políticas de privacidade internas e externas, incluindo a cláusula quanto à possibilidade de transferência de dados e compartilhamento, bem como de portabilidade, assim com o regulamento interno e termo individual de aderência política, contemplando, por exemplo, a proibição de envio de dados pessoais para e-mail pessoal. Adicionar um capítulo de privacidade protegendo os dados ou manual de governança. Elaborar e ou revisar contratos com colaboradores, terceiros, que impliquem no processamento de dados, analisando pontos necessários, ou seja, duração do armazenamento, natureza e tipo de dados que serão processados, finalidade da coleta dos dados e o seu descarte. Adequar o processo de due diligence de terceiros, visando incorporar o entendimento da estrutura e a adequação do terceiro à Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente no que se refere aos terceiros que prestem serviços relacionados ao tratamento dos dados. Estabelecer um plano de gestão de documentos. Garantir a segurança adequada no armazenamento dos dados recolhidos, priorizando o quê? Áreas e processamentos com maior risco e mais críticos para implantar a política de armazenamento apenas dos documentos necessários, ou seja, guardar apenas pelo tempo necessário, seguindo o cumprimento da finalidade e necessidade, ou mesmo outras bases legais previstas, como cumprimento de contratos ou leis tributárias para manutenção de notas fiscais, documentos trabalhistas, entre outros. Formalizar nos documentos o tempo de vigência dos dados, implementar ferramentas que sinalizem quando da expiração do prazo estabelecido. Documentar as análises e procedimentos e implementar o registro de processamento de dados. Definir procedimentos de investigação, em caso de vazamento da informação e dos dados. Caso um incidente ocorra, é importante que a equipe envolvida na gestão da crise já esteja preparada para lidar com a situação, ciente de todos os riscos e das etapas que não podem ser negligenciadas. A ideia é elaborar um modelo de notificação para incidentes, para que, quando isso ocorra, essa notificação esteja pronta para atender às necessidades da empresa. Auxiliar na definição de indicadores que possibilitem o acompanhamento da efetividade das medidas e ferramenta da Data Protection adotadas. Enfim, existe um grande trabalho a ser feito para a proteção dos dados da sua empresa. A LGPD, ela vem para ficar e tem o objetivo justamente de proteger esses dados dos terceiros. Estamos à disposição para tentar ajudar a sua empresa nessa implementação. Vai daí, André. Então, pessoal, ficou claro para vocês o que é e como funciona a LGPD e o que devemos fazer para nos adequarmos?
Quero reforçar que a OrcDB possui um time de especialistas jurídicos e técnicos que pode auxiliar o seu negócio com a adequação dessa lei. Trabalhamos com o levantamento das informações do cenário atual da sua empresa, orientação para adequação e ainda na manutenção desse compliance. Para saber mais, acesse nosso site e fale conosco. Eu sou André Kepler, nós somos a OrcDB e mais do que cuidar dos dados, cuidamos do seu negócio.